Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do Trate as Finanças por Tu. Entre o dia 1 de abril e 30 de junho, ou seja, durante 3 meses, decorre junto da autoridade tributária a entrega da declaração modelo 3, enfim, o nosso IRS. Hoje, neste vídeo, vou-lhe explicar como é que a autoridade tributária aplica as taxas de IRS aos nossos rendimentos. Que taxas existem e como é que funciona o apuramento da nossa coleta do IRS. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática e sou formador em contabilidade, fiscalidade e também em finanças empresariais. Ora, para fazer esta explicação, eu começo por recorrer ao Portal das Finanças para obter um manual de cálculo de IRS. Qualquer um de nós pode ir ao Portal das Finanças e, por exemplo, através da parte de cidadãos, pode clicar no apoio ao contribuinte. No apoio ao contribuinte, clique na parte de IRS, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e tem aqui um conjunto de informação sobre IRS, vários manuais em PDF, incluindo as próprias declarações de IRS para consulta. Eu hoje vou utilizar aqui este manual de deduções, benefícios e taxas para os rendimentos de 2019. Este é o manual que a autoridade tributária disponibiliza. E relativamente a este manual, nós vamos consultar as taxas de IRS que estão em vigor no ano de 2019 para a entrega da declaração em 2020. Agora, e são estas as taxas que existem. São as taxas do artigo 68 do Código do IRS, a chamada tabela prática. Mediante os nossos rendimentos, a autoridade tributária enquadra-nos em escalões e aplica a esses nossos rendimentos as chamadas taxas gerais. Estas taxas são aplicadas aos residentes. As taxas gerais, ao serem aplicadas ao nosso rendimento, de acordo com o enquadramento num intervalo, elas podem variar entre 14,5% até 48%. Depois existe uma parcela a abater para cada um dos escalões, nesta chamada tabela simplificada, que eu a seguir vou dar um exemplo para que possamos compreender a aplicação destas taxas. Acresce ainda às taxas gerais uma taxa adicional de solidariedade, conforme o artigo 68A do Código do IRS. Aqueles agregados familiares com um rendimento coletável compreendido entre 80 mil até 250 mil euros acresce 2,5% de taxa de solidariedade e aqueles com rendimento superior a 250 mil euros uma taxa de 5%. Estas são as taxas que estão a ser aplicadas aos rendimentos de 2019, que estão a ser entregues agora entre o mês de abril, 1 de abril, até ao dia 30 de junho. O novo Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, ele atualizou estes limites em 0,3%. As taxas mantêm-se exatamente iguais. Mas estes limites, relativamente ao Orçamento Geral do Estado para o ano 2020, foram aumentados em 0,3%. Então, eu vou passar a explicar como é que a autoridade tributária
aplica as taxas do artigo 68. Eu vou utilizar estes limites que já estão ao abrigo da atualização do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Mas o raciocínio que vou seguir, ele aplica-se igualmente à utilização das tabelas de anos anteriores. A autoridade tributária utiliza sempre a chamada tabela simplificada, e que é esta aqui. Estas são as tais taxas do artigo 68 do Código do IRS. Nós, no sistema fiscal português, em sede IRS, nós temos as taxas do artigo 68, que são as chamadas taxas gerais. Temos as taxas do artigo 71, que se chamam taxas liberatórias, e temos as taxas do artigo 72, que são as taxas especiais. Essas taxas especiais, elas aplicam-se, por exemplo, a rendimentos de não residentes, aplicam-se a rendimentos de residentes que optem pelo não englobamento de determinados rendimentos que a lei assim o permite, e também está lá no artigo 72 a questão das taxas que se aplicam ao estatuto do residente não habitual. O próximo vídeo que nós vamos fazer vai ser precisamente dedicado ao residente não habitual e como é que ele é tributado em Portugal. Ora, façamos aqui um exemplo para aplicação destas mesmas taxas. Vamos imaginar, por exemplo, que um sujeito apresenta um rendimento de 12.000 euros. Um rendimento líquido de 12.000 euros. Como é que a autoridade tributária aplica estas taxas? Fazendo o seguinte: 12.000 euros, o rendimento líquido desse sujeito passivo, ele está enquadrado no terceiro escalão, entre 10.732 até 20.322, ao qual corresponde uma taxa de 28,5% e uma parcela a abater de 1.194,80. Então, as finanças multiplicam os 12.000 euros por 28,5% e subtraem a parcela a abater de 1.194,80. Parcela essa corresponde ao terceiro escalão, o que dá um valor de 2.225,20. Este valor chama-se a coleta e depois vai ser a este valor, chamado coleta, que virão a ser deduzidas as chamadas deduções à coleta. As deduções por dependentes, por despesas gerais, por despesas de saúde, por despesas de educação, por encargos com imóveis, por benefícios fiscais, enfim, aquelas deduções que nós vamos confirmando no portal das finanças, à medida que vamos pedindo a fatura aos estabelecimentos onde fazemos os nossos consumos e depois servirão para deduzir no IRS e traduzem-se nas chamadas deduções à coleta, que vão deduzir mediante determinados limites ao valor assim calculado. Se consultarmos, por exemplo, o Manual das Finanças, aquele manual que estive ao bocado a referir, podem sempre ter acesso a todas as deduções à coleta que estão em vigor para poderem obter esta informação rapidamente. Aqui estão todas as deduções que existem e que a autoridade tributária informa a partir deste manual que eu recolhi do portal das finanças. Portanto, todas as deduções à coleta que existem, os limites que se aplicam. Ora, voltando aqui ao nosso exercício, vou dar um segundo exemplo. Um exemplo um bocadinho mais elaborado para que se compreenda ainda melhor como funcionam estas taxas gerais do artigo 68, que quando entrega o seu IRS, ser-lhe-ão aplicadas.
Imaginemos agora um agregado familiar de casados e que optam pela entrega em conjunto da Declaração Modelo 3. É verdade, atualmente, quando estamos a entregar a Declaração Modelo 3, a regra é a entrega em separado. Ou seja, casados ou uniões de facto entregam, por regra, cada um a sua declaração. No entanto, podem optar pela entrega em conjunto. Para tal, bastará fazer essa opção na declaração modelo 3. Ao colocar casado ou unido de facto, é feita a seguinte questão: opção pela tributação em conjunto dos rendimentos. Pode dizer que sim, e ao dizer que sim, as contas vão ser feitas como eu vou referir a seguir. Ou não, e então cada um entrega a sua própria declaração. Neste exemplo que agora vou dar, vou considerar que o casal resolve entregar a declaração em conjunto. Isso vai trazer um benefício, já vamos ver. O presente casal ele é constituído pelo sujeito passivo A que obteve rendimentos do trabalho dependente de 23 mil euros. E o sujeito passivo B obteve rendimentos brutos, também do trabalho dependente, que se chama categoria A, de 24 mil euros. Estes são os valores brutos que foram declarados na declaração modelo 3 e que já estão pré-preenchidos, não é? Porque se nós, ao entrarmos no portal das finanças, vamos verificar que a nossa declaração anexo A, onde se declaram os rendimentos do trabalho dependente, já lá vêm os valores pré-preenchidos. E, portanto, aqui o sujeito passivo A e o sujeito passivo B já teria aqui nos rendimentos aqueles valores que referi já devidamente pré-preenchidos. Então, como é que a autoridade tributária vai aplicar as tais taxas? Faz do seguinte modo. Começa por analisar o sujeito passivo A. O sujeito passivo A ele teve um rendimento de 23 mil euros brutos, declarados. Ele tem direito, como todos nós temos direito, a uma dedução de 4.104 euros. Todos nós que temos rendimentos do trabalho dependente categoria A, temos direito a uma dedução de 4.104 euros. Isto chama-se a dedução específica da categoria A, consagrada no artigo 25 do Código do IRS. Todos nós, então, o rendimento de 23 mil, subtraído 4.104, passa a 18.896. Este valor chama-se rendimento líquido da categoria A. Aqui há que fazer também uma breve análise de quanto é que ele descontou para a Segurança Social. Nós descontamos para a Segurança Social 11% dos nossos rendimentos. Nós descontamos 11% e as nossas entidades patronais assumem 23,75%. Esses 23,75% é um custo da empresa. No fundo, todos os meses, a empresa entrega à Segurança Social 34,75% do nosso vencimento, em que nos sai do bolso 11%. Ora, 11% de 23 mil, 2.530. Este valor de 2.530, que foi o valor descontado para a Segurança Social durante o ano, tem que ser comparado com estes 4.104. E o maior dos dois prevalece. Ora, este valor é maior, prevalece. Então, as finanças consideram este o valor. Portanto, este é ignorado porque é inferior. Relativamente ao sujeito passivo B, teve um rendimento bruto de 24 mil euros. No entanto, temos aqui um dado específico. É que o sujeito passivo B pagou 192 euros de cotas para uma ordem profissional e declarou esta questão. Ora, estes 192 euros vão fazer com que esta dedução de 4.104 seja aumentada
até 4.275. Então, todos aqueles que são trabalhadores dependentes e as profissões que desenvolvem na empresa obriga à inscrição numa ordem profissional e pagam as suas cotas, o valor das cotas é aumentado à dedução específica da categoria A até alcançar um limite máximo de 4.275. Se eu somar 4.104 com 192, ultrapasso 4.275, mas tenho que parar em 4.275 porque é assim que o artigo 25 do Código do IRS, as deduções específicas à categoria A, estabelece. Ora, 24.000 menos 4.275, 19.725. Chama-se o rendimento líquido da categoria A. Fazemos também as contas da Segurança Social que incidiu sobre este valor. Foi 11% de 24.000 euros, o que dá 2.640. E este valor não tem qualquer relevância porque ele é menor do que este. Então, entre a dedução específica e os descontos realizados para a Segurança Social, prevalece como dedução o maior entre os dois. O maior entre os dois é 4.275. Então, é 4.275 que vai ser deduzido. Por exemplo, um rendimento mais alto, imaginem 50.000 euros, quanto é que desconta para a Segurança Social? 5.500 euros. Então, aí, com um rendimento de 50.000 euros, não vai ser utilizada esta dedução, nem esta. Vai ser utilizada como dedução o próprio desconto para a Segurança Social, porque foi superior ao valor de 4.105 ou até de 4.275, quando existem cotas para ordens profissionais. Agora, a autoridade tributária soma os dois valores líquidos e forma aquilo a que se chama o rendimento global líquido deste agregado familiar. 18.896 mais 19.725, ou seja, 38.621. E agora vem a aplicação das taxas gerais do artigo 68 do Código do IRS. E aqui está a grande vantagem na entrega em conjunto da declaração modelo 3. É que quando o casal opta por entregar a declaração em conjunto, a autoridade tributária aplica a este valor o chamado quociente familiar. E o quociente familiar traduz-se em dividir este valor por 2. Ou seja, 38.621 a dividir por 2, o que passa para 19.310,50. E vai ser a este valor de 19.310,50 que vai ser aplicada a respectiva taxa. Então, estes 19.310,50 estão integrados no quarto escalão. Pertencem aliás, no terceiro escalão, porque estamos a falar de 19.310,50. Então pertence ao terceiro escalão. Está aqui neste limite, neste intervalo. Então aplica-se 28,5 e subtrai 1.194,80. A tal parcela a abater que a autoridade tributária utiliza na sua tabela simplificada de IRS. É feita então a conta, aos 19.310,50 multiplica por 28,5 e subtrai a parcela a abater de 1.194,80. Portanto, esta parcela a abater aqui, sempre a subtrair no fim do cálculo. Forma-se o valor de 4.308,69. Após formar este valor, a autoridade tributária volta a multiplicar este valor por 2. Dividiu por 2 inicialmente o rendimento global líquido para encontrar a taxa,
Mas depois de aplicar a taxa e a parcela a abater, volta a multiplicar por 2, formando-se assim a coleta. Então a coleta deste casal é de 8.617,38. A coleta ainda não é o valor do IRS, porque vai ser à coleta, vai ser a este valor, que virão a ser deduzidas as chamadas deduções à coleta, ou seja, as deduções pelos dependentes que o casal possui, as deduções por despesas gerais, por despesas de saúde, por despesas de educação, etc. Até se formar o imposto liquidado. Depois, também, na parte final, no IRS, são deduzidos os pagamentos por conta e as retenções na fonte que o casal fez durante o ano. E caso na parte final essas retenções e pagamentos por conta venham a ser superiores ao valor apurado final, o casal vai ter um reembolso de IRS. Daí existirem reembolsos de IRS, o que significa que as retenções na fonte e os pagamentos por conta, que são antecipações do imposto, foram superiores ao valor que é calculado no fim, depois de deduzir a este valor todas as deduções à coleta. Fica então assim demonstrado o funcionamento desta tabela. Esta tabela é a tabela já atualizada ao Orçamento Geral do Estado para 2020. E como referi, o Orçamento Geral do Estado para 2020 atualizou em 0,3% estes limites de rendimento coletável. As taxas mantêm-se exatamente iguais relativamente ao ano anterior. Ora, espero que tenha compreendido a utilização destas taxas. Em próximos vídeos vamos continuar a dar um conjunto de esclarecimentos sobre o funcionamento do imposto, do IRS, também da Segurança Social e de outras questões do nosso dia a dia e que nos dizem respeito a todos, porque o IRS é um imposto que a todos nós diz respeito e que todos nós devemos ter algum conhecimento para sabermos exatamente como é que os nossos rendimentos são tributados e o que fica do lado do Estado. Ora, para concluir, a Certform apresenta um conjunto de cursos de formação em e-learning, onde matérias contabilísticas, fiscais, entre outras, são abordadas. Todas estas matérias de contabilidade, de fiscalidade, da área das ciências empresariais, do direito do trabalho, por aí fora, são abordadas em vários cursos que a Certform disponibiliza, quer seja ao nível da formação em e-learning, através da nossa plataforma, quer seja através dos nossos cursos presenciais. E na formação presencial, nós somos certificados em 13 áreas de formação pela DGRT. E temos um leque muito abrangente de cursos nas mais diversas áreas que estão certificadas pela DGRT. Se gostaria de ter uma formação prática em contabilidade, em fiscalidade, em finanças empresariais, em controle de gestão, em Excel para financeiros, em gestão fiscal nos mais variados impostos, então a Certform é sem dúvida a sua escola de formação prática, onde pode ter um conjunto de ferramentas e de instrumentos nestes cursos que muito o vão ou a vão ajudar no mercado de trabalho, quer na atualização, quer na própria integração no mercado de trabalho. Apostamos numa formação prática orientada para as necessidades das empresas. Despeço-me por aqui hoje, agradeço-vos muito terem visualizado este vídeo e até ao próximo vídeo, onde vamos continuar a explorar as questões fiscais e da segurança social que todos nós gostamos muito de entender. Muito obrigado.